Senhor a todos, muito bem-vindo ao tutorial do nosso segundo trimestre da EBD, que estamos estudando Gênesis. A lição de hoje é a número 7, Abraão e a prova de fé. A coordenação nesse dia será da missionária Jane em 15/5, deixa eu fazer uma correção aqui, 15/5/2023. Tópico 1, aprovação. O autor diz que o primeiro chamado de Abraão, Deus diz: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. E novamente chama Abraão: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu direi. Gênesis 22:2. Tópico 1, o item 1.1. Recebido por milagre e entregue pela fé. O autor comenta que o apóstolo Pedro diz que as provações têm um papel importante na fé, provar a sua qualidade e pureza e dedundar em valor de Deus a revelação. Só um minutinho aqui, eu vou dar uma olhada. Está errado esse negócio aqui. Só um minutinho. Não é dedundar, é redundar. Cadê aqui? Redundar em louvor. Né? Provocar. Tá certo. É redundar em louvor de Deus e revelação de Cristo. Aí diz lá em 1 Pedro 1,7: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache um louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Abraão já tinha fé e já havia sido justificado por Deus. Gênesis 15:6. E creu ele no Senhor e imputou isso por justiça. Abraão já tinha fé e já havia sido justificado por Deus. Gênesis 15:6. E creu ele no Senhor e imputou isso como justiça. Mas Deus, mesmo assim, prova a fé de Abraão. Gênesis 22, de 1-22. Como é muito longo, eu não vou ler. Então daí os irmãos aí possam ler aí depois separadamente, tá? O autor comenta que Deus precisaria de uma prova de fé. E Deus não precisaria de Abraão, e sim de Abraão de Deus. Deus queria de Abraão conhecesse a fé que ele possuía em Deus. A fé teria implicações universais. Deus ordena a Abraão que ofereça o seu único e tão esperado filho em holocausto a Deus. Aqui é Abraão, aqui é Abraão. Comentarista no tópico comentarista, o autor cita o comentário Gênesis Bruce Watker. O comentarista diz que o perigo não é o que Isaac correu, mas o perigo que Abraão correu em sua revelação com Deus. A palavra hebraica aprovou não significa induzir ao erro, como um objetivo pessoal. Significa testar alguém para ver se o mesmo prova ser digno. 1 Reis 10:1. Ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome, veio prová-lo em questões difíceis. 2 Crônica 9:1. Ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-la com questões difíceis, com um grande séquito e com camelos carregados de especiaria, ouro em abundância e pedras preciosas. E foi a Salomão
e falou com ele de tudo o que tinha em seu coração. Daniel 1:12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos dê legumes a comer e a beber. Daniel 1:14. E ele concedeu isso e os experimentou 10 dias. E onde diz, né? Satanás nos tenta com o fim de nos destruir. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Desculpe, buscando a quem possa tragar. Tiago 1:15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, porém, nos tenta com o fim de nos fortalecer. Êxodo 20:20. E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para nos provar e para o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deuteronômio 8:2. E te lembrares de todo o caminho pela qual o Senhor te Deus te guiou no deserto esses 40 anos para humilhar e te provar, para saber que estas que estavam no seu coração e se guardaria os seus mandamentos ou não. Aí no item 1.2, a quem amas? O autor diz que o amor de Abraão por Deus seria medido por aquilo que Abraão mais amava e ainda assim estaria disposto a ofertar ao Senhor. Caso Abraão negasse seu filho a Deus, estaria dizendo que não amava a Deus mais do que a família. Esta é a segunda ordem de Deus dá a Abraão. A primeira, ele precisa deixar sua terra e parente. Agora Abraão precisa abrir mão do seu herdeiro, que seria pelo cumprimento das grandiosas promessas. Abraão não apenas amava a Deus, ele confiava em Deus, mesmo sem saber exatamente como Deus iria agir, ele sabia que Deus iria prover uma solução. No tópico do comentarista, o autor que cita o comentário da Bíblia Nova é A.D. Kerson. A comentarista diz aqui que os episódios é um dos mais dramáticos e de mais importância teológica de Gênesis. É a última grande prova de fé de Abraão. É comparável à chamada original para deixar sua casa e família. Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Aí no item 1.3, amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. O autor diz que Deus prometeu a Abraão muitas coisas na vida, além de muita riqueza, uma geração grandemente numerosa. O autor enfatiza Abraão antes de receber tudo isso, só um minutinho, ele tem que abrir mão de muita coisa. Ele já havia aberto mão de sua terra natal. É o capítulo 12. Não vou aqui colocar porque é o capítulo inteiro que ele citou. Abrir mão das melhores terras para seu sobrinho. Gênesis 21:9. E viu Sara que seu filho de Agar, egípcio, ao qual tinha dado... Aqui não tem nada a ver. Desculpe, deixa eu confirmar aqui. Item 3.3, não, 1.3. Deixa eu verificar.
Gênesis 21, 9. Deixa eu dar uma olhada aqui. Só um minutinho, por favor. E viu Sara que o filho de Agar de Egipto, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Aqui não tem nada a ver, viu? Me desculpe, eu vou tirar esse versículo aqui, apesar de estar na revista, aqui abrir mão das melhores terras não é essa a passagem. A passagem aqui, quando abriu mão da melhor terra, diz, deixa eu ver aqui, nascimento de Isaac, e está bem longe. Ele citou aqui, tá? É Gênesis 13, de 1 a 18. É justamente essa passagem aqui, ó, tá? 1 a 18. Ela é um pouco grande, né? Eu vou copiar aqui, né? Gênesis 13, de 1 a 18. Mas eu não vou ler porque é muito grande aqui. Tá? Eu só vou colar aqui, né? E ainda tem mais 12 ao 18. É a passagem aqui quando os pastores de Abrão e de Ló estavam contendendo, tá? E foi quando Abraão disse a Ló, seu sobrinho, que ele escolhesse um lado. Se ele escolhesse a direita, ele ia para a esquerda. Se escolhesse a esquerda, ele iria para a direita. Tá? É grande, né? Então daí depois os irmãos possam ler todo esse capítulo aí. E o maior sacrifício da sua vida está sendo o pedido de Deus de Isaac, seu filho amado. O autor conclui que, quando estamos dispostos a perder tudo por causa de Deus, estamos de Deus e sem fazer das suas bênçãos um objetivo de idolatria. Aí no tópico comentarista, o autor cita aqui o comentário bíblico Grudman, Gênesis. O comentarista faz uma reflexão sobre a compreensão do relacionamento de Deus com o homem. Isaac representava para Abraão o objetivo de toda a vida dele e todas as promessas que Deus havia feito a ele. E se entregasse Isaac a Deus, não lhe restaria mais nada. Aí o autor aqui diz que o que Deus dera agora estava tomando de volta e não se esperava de que Abraão entendesse, esperava-se apenas que ele obedecesse. Ok? Então aqui nós terminamos o tópico número 1. Então, muito obrigado por assistir e aguardo todos no tópico número 2, a obediência. Até lá, se Deus assim me permitir.